Olá, amigos do Grupo de Fígado, é um prazer estar aqui nesse videocast com a minha querida professora Maria Chiara. A gente vai poder discutir hoje um pouquinho sobre o tratamento da doença de Wilson. Chiara vai apresentar as últimas novidades, o que tem no tratamento tradicional, e a gente vai debater um pouquinho esse tema. Tudo bem, Chiara? Tudo bem, João. Obrigada, parabéns por esse evento maravilhoso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre doença de Wilson, né? Que a gente sabe que é uma doença rara, que é uma doença que o hepatologista precisa conhecer e que tem vários desafios relacionados não só ao diagnóstico, como também ao tratamento. Então, eu vou trazer algumas coisas que eu acho que são considerações gerais, né, que a gente tem que ter quando tem um paciente de Wilson sob nossa responsabilidade, e que são fundamentais para que a gente tenha sucesso nesse tratamento. Então, a primeira questão, né, algumas questões conceituais, é que é uma doença metabólica potencialmente tratável. Então, acho que essa é a primeira mensagem que a gente precisa trazer. Uma vez diagnosticada a doença de Wilson, a gente sabe que não é um diagnóstico muito fácil, a gente precisa pensar nessa doença, mas ela tem o potencial de tratamento desde que o diagnóstico seja precoce. Uma vez estabelecido o diagnóstico, o tratamento tem que ser para toda a vida. Então, esse também um outro conceito que precisa ficar bem sedimentado, porque a gente sabe que quando o paciente interrompe o tratamento, ele tem risco de piora evolutiva, inclusive de fazer um quadro de insuficiência hepática aguda. E aí, o que a gente tem como objetivo de tratamento? Promover um balanço negativo do cobre corporal, porque a gente sabe que é uma doença que leva a aumento do cobre, depósito principalmente no fígado, no cérebro e também em outros órgãos. Para isso, a gente tem dois grupos de drogas disponíveis, que são os agentes quelantes e os sais de zinco. E o sucesso do tratamento, ele depende que a gente faça essa monitorização eficaz, que o paciente tenha adesão e que a gente fique atento aos eventos adversos. Por isso, o acompanhamento desse paciente precisa ser multidisciplinar. Então, dentro do que você falou da questão dos desafios, o que é um grande desafio para tratar esses pacientes? Até metade deles não tem uma boa adesão ao tratamento. Por que isso acontece? Porque o tratamento atualmente disponível, ele depende de várias tomadas por dia da medicação e pode ter interferência com o alimento. A outra questão é que as drogas também disponíveis, elas podem, principalmente numa fase inicial do tratamento, principalmente quando a gente fala da penicilamina, levar a um risco de descompensação neurológica naqueles pacientes que têm apresentação neurológica. Existem outros efeitos colaterais a curto prazo e a longo prazo, que eu vou descrever mais adiante, e alguns doentes, apesar do tratamento disponível, que ainda é limitado, podem progredir a doença. Né? E o custo e acessibilidade à medicação tem melhorado ao longo dos anos, isso é um trabalho que a gente tem, né, investido bastante, mas que eu acho que ainda tem espaço para que a gente melhore isso. Então... Só acrescentar, Chiara, a gente estava debatendo isso antes de começar, né? Além da gente ter o desafio de diagnosticar os pacientes, achar esses pacientes, porque muitas vezes eles têm alterações clínicas que são difíceis da gente pensar logo de primeira, que possa ser o Wilson, também dá acesso às ferramentas diagnósticas, que muitas vezes no SUS os pacientes não conseguem ter acesso às ferramentas diagnósticas, incluindo aí também os testes genéticos, que são importantes. Então acho que esse é um trabalho que a gente ainda precisa se aprimorar. E eu vejo que uma vez feito o diagnóstico, passado dessa fase de diagnóstico, realmente a aderência é muito difícil, né? Porque principalmente depois que o paciente entra numa fase em que ele está estável, em que ele está clinicamente bem, a gente conseguir fazer o paciente entender que ele precisa fazer medicação para o resto da vida, que ele precisa de um acompanhamento para o resto da vida, é difícil. E a gente vê lá na universidade como que a gente às vezes perde o paciente, né? Sem dúvida. Ele some 1, 2 anos, 3 anos, volta, não está tomando a medicação. Acho que esse é um desafio mundial, não é uma exclusividade nossa brasileira, mas definitivamente é algo que a gente precisa aprender muito sobre a aderência ao tratamento. Claro, né? Sem dúvida, você tem toda a razão, porque na verdade o desafio é para o diagnóstico e é para o tratamento.
Então, a doença como um todo, ela é difícil, e esse acesso à investigação também é mais limitado, né? Então, a gente, enquanto hepatologista, precisa pensar na possibilidade, sempre que você tem um paciente com alguma alteração hepática, numa faixa que seja compatível, que é entre os 5 e 35 anos na maioria dos casos, ou que tenha manifestação neurológica associada. Isso, né? Que eu ia falar, a gente tem que conscientizar também os colegas de neurologistas a pensar. A gente até vê, né, lá na universidade a gente vê eles sempre pensando, procurando, mais, sem dúvida. Mas também é um contexto universitário, tem que a gente trazer essa informação para os colegas que trabalham em todos os níveis da assistência, da primária, terciária. A importância de pensar no Wilson quando vê um paciente com sintoma neurológico que possa ser compatível, e embora a gente não tenha nenhum sintoma específico ou característico, né? Então, e até mesmo também os oftalmologistas, né? Que às vezes a gente vê que é difícil conseguir uma avaliação oftalmológica de boa qualidade. Ver o anel, né, de forma adequada. Perfeito, isso é muito importante nesse contexto. Bom, quando a gente fala, então, na abordagem terapêutica, ela é uma abordagem que pode ter mais de um aspecto. O primeiro dele pode ser relacionado à dieta, que eu vou comentar um pouco melhor, e a terapia farmacológica com as drogas, que são quelantes do cobre, então são drogas que vão induzir a excreção do cobre na urina, e os sais de zinco, que já vão ter um efeito sobre a redução da absorção do cobre a nível de intestino. E o transplante hepático é também uma opção terapêutica e que, na realidade, pode levar ao tratamento da doença de forma mais definitiva. Felizmente, nós temos aqui o protocolo das diretrizes terapêuticas que foi publicado em 2018, que dá todo esse suporte de como que a gente pode tratar esses pacientes, e essas são drogas disponíveis dentro do SUS para tratamento. Então, falando da dieta, né, que é um aspecto importante, uma questão principal que deve ser enfatizada é que a dieta de forma isolada não pode ser a única terapia para tratar esses pacientes. Então, de forma geral, a gente vai recomendar uma restrição do cobre, principalmente no primeiro ano, né, de tratamento desses pacientes, mas, no entanto, ela precisa ser associada à terapia específica. Então, alguns alimentos são mais ricos em cobre, e aqui a gente pode falar, em disparado, um desses alimentos é o próprio bife de fígado, né, que tem um teor de cobre importante. Então, esse talvez seja um dos alimentos que são mais acessíveis para a população e que a gente já pode fazer essa orientação de que precisa restringir. Eu adoro bife de fígado. Eu também gosto. Então, bife de fígado, outros são menos acessíveis, por exemplo, ostras, cogumelos, né, não fazem parte da nossa cultura, assim, geral, mas, por exemplo, chocolate, nozes, castanhas, a própria soja. Então, é importante a gente conhecer quais são esses alimentos, e aqui a gente vê que existem conteúdos diversos, né, de acordo com o tipo de alimento, e é fundamental aqui, quando a gente fala da equipe multidisciplinar, é que a gente tem um nutricionista ajudando a gente a fazer essas escolhas, e o paciente também. Então, a dieta é um ponto importante nesse tratamento. Desses todos aí, o chocolate é que é uma luta, né? Pois é, talvez o chocolate seja o mais difícil, cobre. Não tem tanto, exatamente. Seguindo para a segunda linha, né, que aí já seriam as drogas específicas, então são dois tipos de quelantes, principalmente a depenicilamina, que foi a primeira droga descrita, a droga com a qual a gente tem mais experiência, mas que, no entanto, a gente pode ver que existem vários efeitos adversos que estão relacionados à penicilamina. A outra droga, recentemente incorporada no nosso PCDT, que está disponível para a utilização dos pacientes, é a trientina. Então, ambos têm como objetivo levar um balanço negativo do cobre, então eles aumentam a excreção urinária do cobre, e o zinco, então, ele pode ser utilizado em conjunto, principalmente na fase inicial, e uma das recomendações de associação é principalmente no paciente que já tem uma cirrose, principalmente até numa fase mais descompensada, com outro mecanismo de ação, como eu falei, reduzindo a absorção intestinal. Qual é a maior limitação que a gente tem no uso dessas drogas? Quando a gente fala da depenicilamina, é uma droga que pode induzir a vários efeitos adversos no início do tratamento, então a gente precisa ter cuidado, alguns pacientes são intolerantes, o pior deles é a piora neurológica inicial, até 50% podem piorar o quadro neurológico e não reverter.
Pode alterar a síntese do colágeno, por isso que a gente recomenda, próxima cirurgia, periparto, diminuir as doses da penicilamina. Exatamente. E existem alguns efeitos colaterais que eu acho que é o que a gente vê com mais frequência, que são aqueles iniciais, rasgo cutâneo, febre, né? Dá uma síndrome meio mononucleose-like, às vezes, com adenopatia, e por isso a gente recomenda um início progressivo da penicilamina. Acho que a gente já viu alguns pacientes assim, né? Sim. E que a piora neurológica eu acho que é o principal efeito adverso, e a gente já teve a oportunidade de ver alguns doentes nossos que pioraram e que não reverteram. É um medo que a gente sempre tem, né? Exatamente. E destacar uma coisa que você já falou, a questão de suspender antes de cirurgia, né? Isso. Eu me lembro bem de um caso, a gente tinha escrito um capítulo do nosso livro de risco cirúrgico da universidade, e aí a gente tinha escrito isso, foi uma parte que eu mesmo botei no capítulo. Passado um tempo, um paciente foi operar e eu não me lembrei de suspender a penicilamina. O paciente já tinha ido embora, eu me lembrei daquilo depois. A gente foi catar o telefone do paciente, conseguimos falar com ele, mas é uma coisa que às vezes passa muito batido, né? Exatamente. A gente lembrar na hora de fazer o risco cirúrgico do paciente, normalmente de orientar. A gente tem que fazer essa orientação de uma redução mais ou menos de 50% da dose. Mas uma coisa interessante é que, por exemplo, agora com a disponibilidade da trientina, a trientina pode ser uma droga utilizada até como primeira opção, porque, na verdade, esses riscos de piora neurológica são menores do que com a penicilamina. E também os efeitos adversos são menores, né, do ponto de vista de gravidade. Então, temos aí um arsenal terapêutico que está à disposição, que o PCDT dá todas as orientações de uso. Uma vez feito o diagnóstico, a gente precisa começar a tratar esses pacientes o mais rápido possível. E destacar, que a gente tem acesso aos fármacos hoje por lei no Brasil, exatamente, pelo PCDT, né? Então, exatamente. Todo o território nacional a gente tem acesso a eles. Isso é muito importante, foi um avanço de 2018, né? Sem dúvida. É muito bom a gente poder ter isso. Porque toda a patologia que é rara, né? A doença negligenciada, onde os doentes têm menos acesso a diagnóstico, a tratamento. Então, assim, todo esse movimento para a gente conseguir esse tratamento pelo SUS, conscientizar as pessoas do diagnóstico e da possibilidade de tratar adequadamente, é super importante. Então, levando aqui os pontos principais que a gente precisa ter para o tratamento, o que é importante? As doses são mais ou menos semelhantes da penicilamina com a trientina. É importante fazer um início progressivo, principalmente com a penicilamina, em função desses efeitos adversos. Então, as doses terapêuticas variam em torno de 1.000 a 1.500 miligramas por dia. A gente divide isso entre 2 a 4 tomadas. Isso vale também para a trientina, com doses de manutenção semelhantes, entre 750 a 1.000 miligramas nas 24 horas. E o sulfato de zinco, já existem 2 formas de apresentação: o acetato ou o sulfato, e o acetato ele costuma dar menos efeito colateral em relação à biodisponibilidade de absorção, né, e manifestações gastrointestinais. E o que é importante? Uma vez que a gente começa o tratamento, a gente vê que a cupriura, ou seja, o nível de excreção de cobre, ele aumenta muito. E ele pode chegar até mais do que 2.000 microgramas nas 24 horas. Então, é isso que a gente vê nos primeiros meses de tratamento da doença, depois isso cai. É difícil, como você falou, quer dizer, o acesso não só aos testes para diagnóstico, mas também para acompanhamento é fundamental. Sim. Porque às vezes você perde esse segmento do paciente, essa oportunidade de avaliar se ele realmente está tendo uma boa adesão. É necessário fazer esses exames de controle. Então, com a penicilamina, essa cupriura inicial tende a ser maior, mais do que 2.000 microgramas nas 24 horas. Depois de uma fase de manutenção, que em geral é a partir do 6º mês de tratamento, o que a gente coloca aí como objetivo é excretar de 200 a 500 microgramas nas 24 horas. Com a trientina, essa excreção inicial ela pode ser um pouco menor, mas, no entanto, o que a gente tem como objetivos é manter um cobre urinário ao longo da manutenção do tratamento entre 200 e 500 microgramas em 24 horas. Esse slide ele é maravilhoso, Chiara, eu tenho ele printado, então quem estiver assistindo na edição puderem botar aí pra gente dar um print na tela e guardar, porque ele tem um resumo de tudo que a gente precisa no dia a dia ali. Exatamente. Olhar para ver a dose, para ver os alvos. Dado que é uma doença rara, a gente não vê toda hora, então toda hora que eu tô com um paciente com Wilson, o que não é sempre, porque é raro, né? É raro. Eu dou uma olhada nessa tabelinha, eu gosto muito dela.
Então isso é importante, ter como alvo de objetivo a excreção do cobre urinário, e também tem um cálculo, que é o cálculo do cobre livre, que ele é uma formulazinha que é baseada na dosagem do cobre sérico, e aí você diminui da dosagem da ceruloplasmina multiplicada por 3,15. Isso te dá um valor, que é o valor do cobre livre, e em geral ele precisa ficar abaixo de 15 microgramas por decilitro. Bom, então eu trouxe aqui um algoritmo um pouquinho mais simples para a gente entender, então, como é que tem que se processar essa questão do tratamento, como é que a gente faz as escolhas do tratamento baseado na manifestação clínica do paciente. Então, podemos ter aquele paciente que tem um diagnóstico confirmado de doença de Wilson, mas que é assintomático. Esses são aqueles pacientes diagnosticados por screening familiar. Então, nesse paciente, ele ainda não tem aquele acúmulo significativo de cobre, e o que você faz é prevenir mais acúmulo. E nesses casos, a gente pode optar por usar tanto drogas menores do quelante, como usar o zinco. Então, a gente usa o quelante numa dose igual à dose de manutenção, ou o zinco em dose plena, que seria a droga de escolha, por exemplo, quando a gente tem crianças nessa situação clínica. Esse é o paciente bom de diagnosticar e de tratar, né? Que é a área que a gente está chegando antes das complicações. Mudar a evolução natural, exatamente. Já, por exemplo, quando eu tenho uma doença de Wilson estabelecida, o nosso objetivo é eliminar o cobre e prevenir mais acúmulos. Então, nesse caso, a terapia é sempre com as doses plenas. Se o doente tem a manifestação hepática predominante, a gente pode usar depenicilamina ou trentine e pode associar com zinco na cirrose descompensada. E aí a gente tem duas situações clínicas de maior gravidade. Aquele paciente cuja manifestação inicial da doença, a gente tem alguns, né, que a gente já teve a oportunidade de ver no hospital, que tem uma insuficiência hepática aguda. Nesse caso, a terapia de escolha é o transplante hepático, porque a gente não vai ter tempo suficiente de retirar esse cobre em excesso. Então, dificilmente esse doente vai ter uma recuperação que não seja espontânea, então ele vai precisar do transplante. Ou numa outra situação que eu tenho aquele doente crônico que piorou evolutivamente, ou por má adesão, ou por não resposta, ele também vai ter indicação do transplante. Então, isso seria o nosso acompanhamento, exatamente, nosso fluxograma, quando a gente avalia um paciente com doença hepática. Já se ele for apresentação predominantemente neuropsiquiátrica, nesse caso, a gente precisa dar uma ênfase maior ao tratamento com trentine, porque a gente sabe que ele tem menor risco daquelas alterações neurológicas iniciais. Então, o trentine pode ser feito de forma isolada ou associada ao zinco. Existem outras opções na literatura, mas que não são disponíveis para a gente, que são o tetratilmolibdato, que pode ou não ser associado ao zinco. E o que é importante? A partir do momento que eu defino o tratamento do paciente, fazer a manutenção, essa transição daquela dose maior para uma terapia de manutenção, ela leva geralmente de 6 meses a 1 ano, e aí você precisa ter um conjunto de elementos, que são a resposta clínica, resposta laboratorial, e aí nesse momento você já pode reduzir a dose dos quelantes, e o zinco é sempre mantido na mesma dose, que é aquela dose plena de 150 miligramas de zinco essencial. Uma questão que eu gostaria de chamar a atenção é que eventualmente a gente chega uma paciente ali no ambulatório grávida, né? Nem sempre essa gravidez é planejada, mas um conceito também muito importante é que a gente não deve suspender o tratamento durante a gravidez. Exatamente. Com risco dessa paciente descompensar. Então, o que a gente recomenda? Uma redução da dose dos quelantes em torno de 50%, e o zinco ele pode ser mantido na mesma dose. E com relação à amamentação, os guidelines atuais, de forma geral, recomendam não amamentar e não interromper o tratamento para amamentar. Bom, a questão da monitorização da eficácia do tratamento, que a gente colocou que é tão importante. Então, para isso, o que nós enfatizamos? A questão da avaliação do cobre na urina de 24 horas, então que é bem maior no início do tratamento. Depois a gente tem como alvo
entre 200 a 500 microgramas nas 24 horas, um pouquinho menor para o trientine, e com a terapia de zinco, essa eliminação do cobre pela urina é menor. Então, os alvos ali determinados são entre 30 e 120 microgramas. E, na realidade, é importante que a gente faça um balanço. Comparando, por exemplo, qual é a quantidade de cobre que o paciente elimina na urina e como está o cobre livre. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um cobre livre elevado, mas ele tem um cobre urinário baixo, provavelmente a gente está dando uma dose inadequada do quelante para esse paciente. E aí a gente precisa otimizar a dose. Uma questão importante é que, como você falou, a questão do anel de Kaiser-Fleischer, ele não é só importante para o diagnóstico, mas ele também é importante para o monitoramento da resposta ao tratamento. O doente, a gente vai considerar que ele está adequadamente tratado se ele tiver um cobre livre abaixo de 15 e um cobre urinário entre 200 e 500 microgramas em 24 horas. E ele pode estar muito depletado, ou seja, a gente estaria usando doses mais elevadas do que o necessário de quelante se ele tiver um cobre livre muito reduzido e também um cobre urinário muito reduzido. Então, essa é uma forma mais esquemática, né? Um outro quadrinho que pode ser interessante para fazer o print nessa tela também. Esse acompanhamento do paciente. Bom, então falando rapidamente do transplante hepático, ela é uma outra modalidade para o tratamento, tem uma baixa frequência de indicação na doença de Wilson e normalmente a indicação ela é dada pela doença hepática. Existe aquela dúvida, o meu doente tem um quadro neurológico muito ruim, já com muitas sequelas, adianta eu transplantar? De forma geral, a literatura não mostra benefício nesse paciente já com as sequelas neurológicas estabelecidas. Então, a gente tende a indicar ou nas formas fulminantes de apresentação ou naquele paciente que faz uma piora do quadro hepático propriamente dito. Você queria falar, Chiara, a gente também tem que pensar na doença de Wilson no paciente que chega com uma hepatite aguda grave e fulminante. É um diagnóstico diferencial a ser pensado e difícil, porque a gente tem pouco tempo para fazer os testes diagnósticos. O paciente, em geral, ele se apresenta muito grave e evoluindo com uma piora muito rápida. Então, é sempre um desafio diagnóstico encontrar o paciente nessa forma que, felizmente, não é tão comum, mas existe. E às vezes confunde, né, João? Porque você encontra esses pacientes com uma ceruloplasmina baixa que pode estar relacionada à insuficiência hepática e aí pode trazer um grau de confundimento para você fazer o diagnóstico ou até supervalorizar isso. Uma dica que eu sempre dou, Chiara, é que a ceruloplasmina baixa no Wilson, ela é baixa mesmo. Exatamente. Ela não é aquela ceruloplasmina um pouquinho baixa só. Então, ela vai lá para baixo, próximo de 1, às vezes até menos do que abaixo de isso. 5, exatamente. Então, pensar no Wilson quando a gente vê uma ceruloplasmina muito baixa, e não aquela ali só um pouquinho alterada. Isso eu acho que é uma dica boa. Bom, algumas opções futuras, né? Então, assim, isso é um dado bastante que entusiasma bastante, saber que outras drogas estão sendo estudadas e que isso pode mudar não só a qualidade de vida dos pacientes, como também oferecer um tratamento mais eficaz e até com chance de cura, como eu vou mostrar a seguir. Então, a gente tem aqui como disponibilidade o trientine, que é um trientine já com tetrahidroclorido, que ele tem como vantagem o fato de ser uma única dose diária com maior estabilidade em temperaturas elevadas, então que pode substituir de forma adequada a penicilamina e o trientine que a gente tem atualmente, e o tetratilmolibdato de biscolina, que é uma droga que está em avaliação e que teria um melhor resultado para aqueles pacientes com alteração neurológica. Isso eu acho que é a grande cereja do bolo quando a gente pensa em opções futuras de tratamento, a terapia gênica, que é uma coisa que parece distante, mas na realidade nós já temos estudos em fase 2, 3, em que aqui o objetivo é corrigir o defeito da célula hepática, né, fazendo uma transferência de material genético sem defeito. Então, isso é feito com a introdução de um vetor viral, que ele carrega um gene do ATP7B sadio, que pode se integrar às células do hospedeiro e, com isso, transformar e levar a alteração, né, a correção de todo aquele metabolismo do cobre, né, da síntese ceruloplasmina, que é o fator, né, que leva à etiologia da doença. Então, isso é feito através de uma infusão venosa única, né, e pode, então, permitir que o gene ATP7B se expresse de forma permanente e de forma adequada, eliminando, então, a necessidade de um tratamento vitalício. Bom, então, eu acho que a gente conseguiu
passar um pouquinho pelos elementos mais importantes, né, do Perfeito. tratamento da doença de Wilson. E eu acho que a gente aqui pode reforçar os seguintes conceitos. Primeiro, o que você falou da questão do reconhecimento precoce e do tratamento precoce, porque isso muda o prognóstico do paciente. O tratamento medicamentoso convencional ainda está voltado para o uso de quelantes ou para o uso do zinco. O transplante hepático, ele é curativo, né, porque corrige o mecanismo subjacente da doença, e é um tratamento de resgate naqueles pacientes com insuficiência hepática aguda ou doença crônica que pioram a despeito do tratamento. E a gente tem perspectivas futuras, que incluem drogas mais eficazes, com menos efeitos colaterais e com posologias mais cômodas para o paciente. E eu acho que a grande questão é a gente pensar na terapia gênica, que pode representar uma perspectiva de cura da doença, né? Então, assim, quando que a gente poderia imaginar que uma doença genética que traz tantos desafios no diagnóstico e tratamento poderia ter uma chance de cura, né, João? Exatamente. Então, talvez em próximas semanas de fígado, né? Perfeito, Quem sabe Chiara. a gente vai trazer aqui boas expectativas relacionadas a essa modalidade de tratamento. Chiara, eu adorei participar dessa atividade contigo, queria agradecer. Você é uma super especialista em doença de Wilson, sempre gostou dessa doença, sempre estudou e tem uma coorte grande que você acompanha lá no Hospital Universitário. É sempre bom aprender um pouquinho mais contigo. Estou muito feliz de estar aqui. A gente passou pela jornada do tratamento do paciente e a gente já está vislumbrando aí as perspectivas futuras. Isso dá um alívio para a gente como médico de saber que no futuro, nas próximas semanas de fígado, a gente, quem sabe, está discutindo aqui já estudos em fase 3, estudos mais próximos da nossa realidade sobre possíveis tratamentos curativos. Muito obrigado, Chiara. Eu que agradeço, João. Foi um prazer. Espero que isso contribua para disseminar um pouquinho mais sobre diagnóstico e tratamento da doença. Obrigada. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.